nasceu a arte das catedrais góticas e onde estão os reis franceses. Não perca a segunda parte de As Catedrais no Lugar da História. Hoje às 23 horas na RTP2. Em 1900, nasceu uma mulher que ficou conhecida para a história como a Rainha Mãe. Elizabeth Bowes Lyon iluminou a família real e, através do seu charme e beleza, transformou-a na monarquia favorita de todo o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, resistiu a crises e privações e tornou-se a favorita da nação. Uma mulher do século, a Rainha Mãe. Amanhã às 21 horas na RTP2. Senhora Gotham, leve-me nesta aflição. Não sei com que me salve aos outros estou pronto. No meio do Rio Tejo, 4 homens tentam sobreviver ao naufrágio de uma velha embarcação. A gente salva-se daqui. Eles lutam contra o frio e contra o tempo. Isto é disto de vida. E desesperam para alcançar a margem antes que os corpos cedam, que a esperança desvaneça ou que a morte os alcance. Carlos Santos, Nuno Melo, Adriano Luz e Vítor Norte, num filme de José Nascimento baseado em factos verídicos. Inédito em televisão. Tarde demais. Amanhã às 23 horas na RTP2. Guimarães foi há poucos meses elevada à condição de património cultural da humanidade. Bom, Guimarães tem realmente muitos monumentos, mas os habitantes da cidade, durante anos sucessivos, fizeram tudo para que isso fosse possível. E essa distinção é um ato inteiramente justo. Nós vamos até lá no nosso próximo programa para mostrarmos o que hoje é uma das mais bonitas cidades portuguesas. Horizontes da Memória. Hoje às 19 horas na RTP2. Em Cabo Verde todos sabem o que é a tabanca. Uma festa popular com uma forte componente crítica que atravessou os tempos até aos dias de hoje. A tabanca confunde-se com a própria cultura cabo-verdiana, uma manifestação que as autoridades coloniais tentaram proibir sem sucesso. Conheça esta velha tradição e venha brincar tabanca. Amanhã às 18h30 na RTP2. As melhores séries de humor da BBC têm um destino. As noites de sábado na RTP2. É aqui que entram em ação os melhores atores de comédia e é consigo que partilham momentos de pura diversão. Todas as semanas, a sensibilidade da comédia britânica é posta à prova, mas não há quem lhe resista. Por isso, já sabe, o melhor da comédia britânica é na Britcom. Hoje às 23h30 na RTP2. 13ª edição do Estoril Open. De 6 a 14 de abril, os ases do ténis estão de volta aos cortes do Jamor. Marat Safin, Juan Carlos Ferrero e muitos outros tenistas de renome mundial prometem grandes embates no pó de tijolo do Estádio Nacional. Bilhetes à venda na FNAC, El Corte Inglês e no Estádio do Jamor. De 6 a 14 de abril, 13ª edição do Estoril Open. Não perca! Você vai entrar na vida da família Green e prepare-se, porque eles são especiais. Are you okay? Mitch e Mary procuram recuperar uma juventude perdida. I miss you. I miss us. Meghan, Cameron e Kenny só agora começam a enfrentar os verdadeiros problemas da vida. Get out of here. Do it. Go for it. As alegrias e tristezas da família Green. Segunda-feira às 23 horas na RTP2. Do caos surgiu a ordem. Do medo nasceu a força. Da morte ergueu-se o império. Não há limites para a ambição.
Não há barreiras que detenham o poder do dragão. Chen Kai realizou o retrato fiel do mais importante episódio da história da China: o Imperador e o Assassino. Segunda-feira à meia-noite, na RTP2. Em 1900, nasceu uma mulher que ficou conhecida para a história como a Rainha Mãe. Elizabeth Bowes Lyon iluminou a família real e, através do seu charme e beleza, transformou-a na monarquia favorita de todo o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, resistiu a crises e privações e tornou-se a favorita da nação. Uma mulher do século, a Rainha Mãe. Amanhã às 21 horas na RTP2. Boa tarde, começa aqui a edição de sábado do Desporto 2, um programa onde iremos dar particular destaque ao futsal e ao basquetebol. São as transmissões diretas de hoje. Mas temos muito mais para lhe apresentar. Para já, fica a par de tudo o que poderá ver com o quadro da programação. É que já a seguir passamos em revista os acontecimentos que marcaram a semana que passou. Logo depois transmitimos em direto o jogo grande da jornada 20 da primeira divisão de futsal. É o Freixeiro Benfica. Às 16h40 temos a segunda transmissão direta de hoje. É o jogo de basquetebol entre o Belenenses e o Ovarense. Às 18h30 abrimos uma página aos desportos motorizados para lhe fazermos a antevisão do Nacional de Todo o Terreno e logo depois passamos ao Enduro de Alcanena, é a quarta prova do Nacional. E às 19h o nosso destaque vai para o BTT, é o corta-mato de Oeiras. Começamos então por passar em revista os acontecimentos desportivos que estiveram em destaque nos últimos dias. Uma semana marcada pelo reinício das obras do Estádio das Antas. É a revista da semana, uma rubrica hoje assinada pela jornalista Sandra Miteri. A jornada 29 encerrou na segunda-feira com o Belenenses União de Leiria. Venceu a equipa do Restelo por 1-0. Gol de Cafu no último minuto. Foi a quinta vitória consecutiva do Belenenses. O dia seguinte ficou marcado pelo anúncio do recomeço das obras do Estádio das Antas. A decisão foi anunciada depois de um encontro entre os representantes da UEFA e Pinto da Costa. Recebemos o documento que era condição sine qua non para o recomeço dos trabalhos, ou seja, a garantia do Grupo Amorim do que o Futebol Clube do Porto receberá aquilo que estava contratualizado. A decisão foi tomada antes de ter sido aprovado o plano de acessibilidades às Antas, uma exigência de Pinto da Costa. Só se foi a Páscoa, não sei, não consigo perceber. Acho, no entanto, que isto é um problema, enfim, talvez não tão sério como às vezes as pessoas o fazem, mas é uma questão importante para a cidade, que, enfim, deveria ser tratada, enfim, com mais equilíbrio. Na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Manchester United venceu o Deportivo da Corunha por 2-0. Já o Bayern de Munique recebeu e ganhou ao Real Madrid por 2-1. Ainda não é desta que Mário Jardel vai voltar a vestir a camisola da seleção do Brasil. Luís Filipe Scolari decidiu deixar Jardel de fora do particular Portugal-Brasil. Lógico que eu fico chateado, né? O jogo aqui, por estar sendo o melhor artilheiro da Europa e as provas estão aí com os gols. Na quarta-feira recomeçaram as obras do novo Estádio das Antas. Eram 8 da manhã quando as máquinas regressaram ao trabalho após um mês de inatividade. Ao princípio da tarde, Simão Sabrosa foi operado com sucesso ao joelho esquerdo. Um longo período de recuperação de pelo menos 4 meses espera agora o jogador do Benfica. Em Barcelos, Gil Vicente e Alverca empataram a 2-2. Foi um jogo repetido por causa de uma irregularidade na jornada 14. Nos outros 2 jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Liverpool venceu por 1-0 o Bayer Leverkusen. O mesmo resultado se registrou na Grécia com vantagem para o Panathinaikos frente ao Barcelona. A quinta-feira foi dia de Taça UEFA e com saldo negativo para as equipas italianas. Na primeira mão das meias finais, o Borussia de Dortmund venceu o Milan por 4-0.
Já o Inter foi derrotado em casa pelo Feyenoord por 0-1. O Boa Vista Salgueiros abriu a jornada 30 na sexta-feira. Venceram os achadrezados por 2-1, autogolo de Mário Loja e golos de Serginho e Martelinho. O Boa Vista assumiu a liderança provisória da Primeira Liga. No futsal, todas as atenções estão hoje viradas para o jogo grande da 20ª jornada entre o Freixeiro e o Benfica, os dois principais favoritos ao título. É um encontro que está prestes a começar. Vamos então para a transmissão direta. Os comentários são do Pedro Dias, a narração está a cargo do Rui Cerqueira, o Marco Hélio está na reportagem. Boa tarde, Marco. Este é um jogo muito aguardado, mas o equilíbrio pode ser o prato forte. 13ª edição do Estoril Open. De 6 a 14 de abril, os ases do ténis estão de volta aos cortes do Jamor. Marat Safin, Juan Carlos Ferrero e muitos outros tenistas de renome mundial prometem grandes embates no pó de tijolo do Estádio Nacional. Bilhetes à venda na FNAC, El Corte Inglês e no Estádio do Jamor. De 6 a 14 de abril, 13ª edição do Estoril Open. Não perca! O Artémia é um crustáceo minúsculo e extremamente complexo, com um dos melhores sistemas de defesa do planeta. Graças ao seu poder de adaptação, resistiu às mais violentas alterações climatéricas. Mas enfrenta uma nova ameaça: a utilização por parte de criadores que os usam como alimento para outros peixes. Descubra o segredo da eternidade no Bombordo. Hoje às 20h30 na RTP2. Pesca Nova patrocina o programa Bombordo. Em 1900, nasceu uma mulher que ficou conhecida para a história como a Rainha Mãe. Elizabeth Bowes Lyon iluminou a família real e, através do seu charme e beleza, transformou-a na monarquia favorita de todo o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, resistiu a crises e privações e tornou-se a favorita da nação. Uma mulher do século, a Rainha Mãe. Amanhã às 21h na RTP2. O preço certo em euros. Vem mais um concorrente, vem mais um ganhador. Você só tem a ganhar com o preço certo da RTP. Ganhe muitos prémios e divirta-se à grande com Jorge Gabriel. Olhe bem para mim, olhe nos olhos. Não perca a oportunidade de ver um grande programa de televisão. Está no meio! E para concorrer, basta enviar o cupom publicado em exclusivo na revista TV Guia. Aposte no preço certo em euros, de segunda a sexta ao fim da tarde, na RTP1. Da 20ª edição do Torneio Internacional do Porto. Os checos venceram a Grécia na final e aproveitaram o desaire da seleção portuguesa. No último jogo, Portugal perdeu frente à Alemanha por 2-0 e não foi além do terceiro lugar neste torneio. Portugal-Grécia no estádio do Varzim, jogo de abertura do 20º Torneio Internacional de Sub-19. Na edição deste ano participaram, para além de Portugal, a Alemanha, a Grécia e a República Checa. Frente aos gregos, os jovens portugueses dominaram de princípio a fim. Criaram e desperdiçaram inúmeras oportunidades. Aos 24 minutos, Portugal inaugurou o marcador. Passe e desmarcação perfeitos. João Paiva atira ao poste e na recarga Custódio Castro fez o 1-0. Custódio Castro, esta época, já foi chamado à equipa principal do Sporting. Os gregos, com um futebol menos adulto, só por uma vez chegaram com perigo à baliza de Bruno Val Arabatzes. Aos 33 minutos, quase no fecho do primeiro tempo, Dani, habitual titular do Marítimo, e levou para 2-0. Dani foi um dos melhores elementos da seleção portuguesa. Na segunda parte não houve golos. O selecionador, António Violante, aproveitou para fazer rodar outros jogadores. Portugal continuou a dominar e a falhar ótimas ocasiões para marcar.
Custódio Castro, do Sporting, e Dani do Marítimo abandonaram a seleção para representarem os clubes. Nós ficamos extraordinariamente satisfeitos por esses jogadores pertencerem a plantéis desde já profissionais. E temos de encarar a evolução destes jogadores, e nós sabemos que fazendo eles jogos pelas equipas profissionais, de certeza absoluta que estamos a assegurar a sua evolução. Segundo jogo, Portugal-República Checa, uma formação com um excelente porte atlético. No jogo com Portugal criou inúmeros problemas à nossa defesa. Os portugueses optaram e bem pelo contra-ataque. Mário Carlos e Korinek, saída oportuna. Mais um lance de ataque perfeito, assistência, e Pedro Miguel em defesa de recurso. A 5 minutos do intervalo, Mário Carlos sofreu falta. Grande penalidade. E foi o jogador de Vitória de Setúbal quem transformou de forma impecável. Durou apenas 2 minutos a vantagem portuguesa. Livre e Martin Klein a ganhar nas alturas. E o gol do empate. Fisicamente, checos e portugueses sem comparação. Na segunda parte não houve golos, a República Checa esteve mais próxima do triunfo, valeu a tarde inspirada do guarda-redes de Boa Vista, Pedro Miguel. Portugal-Alemanha, no último jogo do torneio, os alemães fora da corrida para o primeiro lugar, depois da derrota com os checos, e a equipa portuguesa a necessitar de vencer para chegar ao triunfo. Os jovens portugueses foram incapazes de discutir o jogo em capacidade atlética e futebolística, principalmente na primeira parte, só deu oportunidades de golo para o lado alemão. Sem surpresa, aos 24 minutos, Ioannis Masmanidis fez um 1-0. Resultado ao intervalo. Os jovens do grande futebolista internacional alemão Juli Stielik tiveram mais réplica por parte dos portugueses na segunda parte. Toninho podia ter marcado aos 18 minutos, uma falha imperdoável. No minuto seguinte, de novo, Ioannis Masmanidis a fazer o 2-0, resultado final. Masmanidis, o melhor jogador e marcador do torneio. Para os jovens portugueses, foi mais um passo no processo de formação. E até já demos provas disso, já fomos campeões da Europa de Sub-16. Penso que se esta equipa continuar a trabalhar junta durante mais alguns anos, poderá vir a dar grandes frutos. Tiveram aqui excelentes equipas. Nós já as conhecíamos, e daí a Federação Portuguesa de Futebol ter convidado estes dois bons e a Grécia também, ainda que tenha estado provavelmente um pouco abaixo daquilo que é normal. Mas nós queríamos que fosse um torneio forte, porque a nossa equipa e os nossos jogadores precisam de evoluir, e nada melhor do que fazer bons jogos com equipas fortes. Ioannis Masmanidis, o melhor marcador e jogador do torneio, grande promessa. Susana, de Continente. As alterações climatéricas, mas enfrentam uma nova ameaça: a utilização por parte de criadores que os usam como alimento para outros peixes. Descubra o segredo da eternidade no Bom Bordo. Hoje às 20h30 na RTP2. Pesca Nova patrocina o programa Bom Bordo. Em 1900, nasceu uma mulher que ficou conhecida para a história como a Rainha Mãe. Elizabeth Bowes Lyon iluminou a família real e, através do seu charme e beleza, transformou-a na monarquia favorita de todo o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, resistiu a crises e privações e tornou-se a favorita da nação. Uma mulher do século, a Rainha Mãe. Amanhã às 21h na RTP2. Mais uma vez, boa tarde. Vamos regressar ao futsal e ao jogo entre as duas equipas favoritas ao título. É a segunda parte do Freixeiro Benfica. Recordo que, ao intervalo, o Freixeiro vence por 1-0. Os comentários prosseguem com o Pedro Dias. A narração está a cargo do Rui Cerqueira. O Marco Hélio prossegue na reportagem.